Graça e paz, igreja. Bênção demais. Obrigado, gente. Valeu demais. Bom dia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quem chegou um pouquinho mais cedo e conseguiu participar da mesa do café ali, levanta a mão. Deixa eu ver. Bastante gente. Domingo que vem tem mais. A gente tem um tempinho junto antes de começarmos os trabalhos efetivamente aqui. Mas o nosso culto começa desde quando nós saímos de casa. Então, a mesa faz parte do nosso culto a Deus. Hoje, em especial, nós temos a mesa do Senhor, que é culto integral para nós, faz parte. É muito bom estarmos em volta da mesa e termos comunhão uns com os outros. Bênção demais. Estamos iniciando uma nova série. Nesse domingo, e nos próximos 3 estaremos falando a respeito disso. Um mês que a gente define para nós como o mês do voluntariado, onde nós mexemos com nós mesmos, mexemos com o nosso interior, no intuito de despertar em nós uma vontade, um desejo de ser bênção na vida das pessoas. E, sendo assim, nos tornamos voluntários para cumprir um propósito. Esse é o desejo do coração de Deus, é o desejo do nosso coração, de termos cada dia mais gente envolvida nessa obra. Quanto mais gente nós tivermos envolvidos nesse propósito, mais gente, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas serão acolhidas, mais pessoas serão conduzidas. Bênção. Obrigado, André. Deus abençoe. Olha o galardão aumentando, hein? Glória. Bênção demais. Então, nós estamos trabalhando. Somos, cremos e fazemos. Olha aí a camiseta. O que está escrito aqui? Bênção. Viu aí, né, Lúcio? Deu certinho. O pessoal consegue ler. Tá legal, Com o Alexandre fica até interessante, que é quase maior que ele, Mas ficou bonitinho lá, Benção. Somos, cremos e fazemos. O tema que nós estamos trabalhando para esse mês tem tudo a ver com essa questão do voluntariado. Esse tema, para nós, ele aponta, Ele revela, ele direciona a fundamentação, não somente da nossa fé, mas também das nossas ações. Principalmente nós, como Ministério Sal da Terra. Porque isso faz parte da nossa vocação. Ser, crer e fazer. Quando o Sal da Terra iniciou, quando ele foi concebido no coração de Deus, foi com essa revelação, com essa fundamentação de entendimento, de fé e de uma ação sempre para frente, no sentido de cumprir propósito, na obediência e na direção que Deus tem dado para nós. Então, é fundamental para nós entendermos essa questão. E no subtema de hoje, nós trabalharemos a serviço do reino. Então, nós somos, cremos e fazemos, sempre, a serviço do reino de Deus. Então, só para a gente dar uma pinceladinha aqui nessa questão do tema geral, primeiro, eu preciso entender quem eu sou, quem Deus é. A gente fala muito a respeito disso aqui na plataforma. Então, eu entendo primeiro quem eu sou em Deus, a partir daquilo que Ele revela a mim. E uma vez entendendo quem eu sou, aí eu creio, porque sabendo quem eu sou, eu abraço a fé e posso crer naquilo que Deus diz, determina, revela a respeito da minha vida. E só a partir daí que eu parto para a ação. Ao contrário do que acontece em muitos lugares, e até na nossa vida prática, um entendimento, um pouco equivocado, que a gente precisa fazer algo
para ser alguma coisa. No reino de Deus, na nossa vida, no meio da igreja, dentro do corpo de Cristo, não funciona dessa forma. Eu faço porque eu sou. E não, eu sou porque eu faço. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu faço as coisas todas certinhas, porque eu consigo desenvolver algo, porque eu estou envolvido em alguma coisa como voluntariado, que eu sou reconhecido, que eu sou visto. Não, é o contrário. A partir do momento que eu entendo quem eu sou em Deus, eu estou apto para poder realizar aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém, igreja? Estamos entendidos nesse ponto? Olha só que interessante. Mateus, no capítulo 5, e a gente vai falar rapidinho aqui do 13 até o 16, eu vou fazer um resuminho. Lá, Jesus define a nossa vocação. A nossa vocação como Ministério Sal da Terra e a vocação de toda e qualquer igreja, de toda e qualquer pessoa que se dispõe a andar nos caminhos do Senhor e a trabalhar em prol do propósito dele, edificação, engrandecimento do seu reino. Lá, resumindo, está escrito assim: vós sois sal da terra. Vocês são, nós somos o sal dessa terra. E somos também a luz do mundo. É Jesus que está dizendo isso. Então, isso é uma definição, né? Uma vocação colocada para nós. E aí, no finalzinho do verso 16, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz, para que o mundo veja vossas boas obras e glorifique, então, ao vosso Deus e Pai. Então, olha que interessante. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, a partir daí, Deus diz, na boca de Jesus Cristo, o Verbo vivo, quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Se até hoje você tinha dúvida do que você era, então agora está claro, você é sal da terra e luz do mundo. Nós não vamos entrar em detalhes aqui da definição do sal, da luz, não. Isso aí a gente sabe, nós somos sal dessa terra e nós somos luz para esse mundo. Amém? E aí, eu crendo nessa palavra de todo o meu coração, tendo fé lá dentro de mim, aquela fé que move montanhas, aquela fé que faz com que as coisas funcionem, que vem de dentro para fora, né? Inundada, mantida, né? Ungida pelo Espírito Santo de Deus, me impele, me empurra, me alavanca, me leva a realizar aquilo que Deus tem para mim. Então, eu não preciso ficar fazendo para que as pessoas entendam quem eu sou. Na realidade, eu preciso entender quem eu sou. E a partir daí, o fazer é consequência. Amém? Amém, igreja? Então, nunca se esqueça disso. Você é sal da terra, não pelo nome da igreja. Você é sal da terra e luz para esse mundo. Deus, em Cristo, alcança as pessoas através da minha vida e através da sua vida, se nos dispusermos a crer nele e aí realizarmos o que ele tem para nós. Amém? Mas isso pode trazer na vida das pessoas uma certa tendência a ativismo, né? A sair. Agora que eu entendi quem eu sou e eu creio nisso, eu saio disparado, fazendo tudo. Muitas vezes de qualquer jeito, muitas vezes atropelado, mas não funciona assim, né? A obra de Deus, ela é importante, mas muito mais importante para nós é conhecer Deus, buscar o conhecimento de Deus, para que cada vez mais em nós se firme, né? Se fortaleça quem nós somos. Quanto mais me aproximo de Deus, quanto mais conheço de Deus, quanto mais busco a chegar a Deus e a caminhar com Ele, mais vou entendendo quem sou, mais vou conhecendo a minha identidade, mais vai sendo definido em mim um caráter de Cristo, mais eu vou caminhando no sentido de realizar aquilo que Ele preparou para mim, não só como indivíduo, mas na comunidade que eu atuo como igreja. Então,
é muito mais importante conhecer Deus, porque o Deus da obra é mais importante do que a obra dele. Amém? Não adianta nada tentar fazer a obra de Deus sem conhecer primeiro Ele, sem saber quem Ele é, sem entender como Ele age, como Ele atua, como Ele ensina. É sempre fundamental para que a gente não caia num fazer por fazer, né? Esse ativismo, fazer por fazer, acaba que se torna armadilha. E essas armadilhas são aquelas que nos deixam ocupados demais para fazer alguma coisa. Nos deixam sem foco, descentralizados, perdidos muitas vezes. É preciso que a gente entenda que a obra de Deus, num papel da igreja, ela é feita com recursos de Deus e para honra e glória dele, e não com os nossos recursos limitados e para a nossa própria exaltação. Então, muitas vezes fazemos no sentido de nos exaltarmos para que as pessoas vejam quem nós somos. Mas nós estamos sendo conduzidos por Deus a entender que quanto mais eu estou com Ele e caminho com Ele, mais eu entendo quem eu sou. E mais, como consequência, as obras dEle serão feitas em mim e com isso Ele será glorificado, o nome dEle será exaltado. Como diz a palavra de Deus, é preciso que eu diminua, para que Ele, o Cristo de Deus, apareça. É Jesus que tem que aparecer, não somos nós. É Deus que precisa ser exaltado, louvado, honrado, e não nós. Nós somos instrumentos voluntários numa obra grande que Ele tem preparado para nós. E isso é motivo de muita honra e motivo de privilégio. Para a gente entender um pouco como funciona esse ser, crer e fazer a serviço do reino de Deus e não a serviço das nossas vontades e desejos, eu quero convidar vocês para que a gente possa ler um texto que está em Mateus, no capítulo 20, que é base para o nosso tema de hoje. Mateus 20, nós vamos ler do verso 25 ao verso 28. Repetindo, Mateus 20, de 25 a 28. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e aqueles que são poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante dentre vós, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja, enfim, o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida para salvar muitos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quero orar por um instante. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado a Deus pela manifestação da Sua graça, da Sua presença, do Teu poder no nosso meio, do Teu Santo Espírito que caminha no nosso meio, soprando aos nossos ouvidos a Tua palavra, selando em nós todo o ensinamento que provém da boca do Senhor. Muito obrigado por esse tempo como igreja, muito obrigado por esse tempo como família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que essa palavra, ela possa nos inspirar a uma mudança. Não simplesmente uma mudança naquilo que é o processo, mas que seja uma transformação do nosso entendimento. E isso nos leve a caminhar de uma forma firme nos caminhos do Senhor, levando a Tua mensagem, cumprindo o Teu propósito na vida das pessoas que o Senhor coloca à nossa volta.
Muito obrigado, Senhor, por cada família aqui reunida nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse texto, Jesus está ensinando para os seus discípulos como as coisas funcionam. E no padrão dele, no padrão do reino de Deus, no padrão do céu, as coisas são diferentes. E ele começa fazendo essa comparação. Olha, nesse mundo, no jeito de pensar das pessoas, nas empresas, nas famílias, nos ciclos, de amizade, em todo o tempo e em todos os lugares, as coisas funcionam num modelo de poder, num modelo de quem tem mais, domina. Quem tem mais conhecimento, domina. Quem tem mais recurso, domina. Quem tem mais poder, domina. Mas, com vocês, entre nós, não pode ser dessa forma. Não tem que ser dessa forma e não pode ser dessa forma. Entre nós, as coisas são diferentes. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser o maior, que seja, então, o menor. É uma coisa antagônica, é um contraponto. Enquanto as coisas caminham num sentido, Jesus vem e mostra que é na contramão. É o contrário. Ele próprio dá o exemplo disso. E hoje nós vamos participar da mesa. E no momento da mesa, lá na primeira vez, ele mostrou isso, que é o contrário. O Filho do Homem veio para servir. Nós precisamos servir uns aos outros. Entre nós, como igreja, precisa ser diferente. O padrão de pensamento precisa ser mudado. E a gente entende isso muito bem. Não é uma mudança, é uma transformação. Não é apenas uma mudança de roupa que de fora mostre para as pessoas que algo está diferente. Mas não, é um estilo, é um modo de viver que, uma vez transformado, acaba mostrando para as pessoas o que de fato está dentro de nós. É uma mudança de dentro para fora, isso é uma transformação. De fora para dentro, que é só a roupa, isso é apenas uma simples mudança e que pode voltar ao que era a qualquer momento, mas uma transformação não volta. Aqueles que são transformados, de fato, não conseguem voltar ao que eram. Paulo, ensinando a igreja de Roma, ele diz isso lá no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam voluntariamente, e completamente, por completo, a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como as demais pessoas desse mundo vivem, o padrão, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa renovação da mente. Assim, agindo dessa forma, deixando com que Deus nos transforme, nós conheceremos a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, Paulo, lá ensinando aos Romanos, está dizendo a mesma coisa que nós estamos tentando passar aqui, que nós precisamos ser transformados no nosso entendimento do que somos. Um novo modo de pensar, que nos mostra uma nova forma de agir, na contramão de direção de todas as coisas. Por isso que a gente é diferente, por isso que a gente faz diferente. Porque a gente não faz como todos fazem. Nós não precisamos da aprovação de ninguém. Nós precisamos da aprovação de Deus na nossa vida. Então, nada que nós façamos por nós mesmos vai trazer uma aprovação de Deus para nós. Pode, quando muito, trazer a aprovação daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que estão nos vendo. Mas o que Deus requer de nós é uma mudança radical, que nos leve a caminhar no sentido dele e muitas vezes na contramão do mundo. Entre nós,
precisa ser diferente. É o que nós temos falado aqui desde o começo do culto. Nós precisamos servir. É servindo aos outros, é nos colocando à disposição do outro, que nós seremos, no momento oportuno, exaltados por Deus. Porque aquele que se humilha, aquele que serve, aquele que se dá em função do outro, Deus o exalta. Mas aquele que trabalha com autoexaltação, aquele que se exalta por tudo aquilo que faz, e faz as coisas com uma intenção, com uma pré-intenção de aparecer e de ser percebido, o máximo que ele vai conseguir é a atenção daqueles que estão à sua volta. Então, quando nós falamos de voluntariado, nós estamos falando de pessoas que deixam a mente ser transformada, no sentido de fazer sem se preocupar. O maior é o que serve. O maior é o que dá o lugar. O maior não é aquele que corre para ser o primeiro da fila, mas é aquele que organiza a fila, conduz todos na fila e ele mesmo pode ficar por último. Porque ele entende que o bem dos outros é superior ao seu próprio bem. E com isso, ele caminha. Foi assim que Jesus fez. Tem até uma música antiga, da época do Alexandre, que diz: deixou o esplendor de sua glória. O Rei de toda a glória. O príncipe dos exércitos do céu, Jesus, deixou toda a sua glória, se esvaziou, se tornando homem, e veio aqui servir. Aquele a quem deveríamos servir, vem não para ser servido, mas para servir a todos nós. E com um grande diferencial que muitas vezes nós não conseguimos nem pensar nisso. Oxalá fazermos isso. Ele serviu até o fim com a sua própria vida, porque foi necessário. Morreu servindo ao propósito de Deus por mim e por você. E é isso que é requerido de nós. Não que cheguemos à morte física pelo outro, mas que possamos morrer para nós, para que o outro, o próximo, seja alcançado por esse amor que nos alcançou. Isso é estar a serviço do reino de Deus. Estar a serviço do reino de Deus é fazer aquilo que Deus colocou para ser feito, determinou, orientou. Estar a serviço do reino de Deus é entender quem é. E entender quem eu sou é entender que eu não sou nada. É entender que eu sou o menor dos menores. E que em mim não há nada de valor, a não ser quando Cristo, por amor à minha vida, habita em mim. E aí eu passo a ser alguma coisa, não por mim, mas por Ele. Amém, igreja? É entender que a partir do momento que eu conheço quem eu sou, pela luz que Deus colocou na minha vida, chamada Jesus, que serve de orientação para os homens, agora eu creio. Eu creio no que Ele diz. Eu creio no que Ele prometeu. Eu creio nas promessas, eu creio na palavra, eu creio no poder, eu creio na presença. Aí eu creio, é fé. Independente do que os outros achem, independente do que os outros pensam, independente do que se vê, eu creio. E aí eu não preciso fazer, sabe por quê? Porque as coisas acontecerão. E aí eu sei que não sou eu que faço. A palavra de Deus diz que quando eu caminho atrás de mim, após mim, após a minha vida, após o meu caminhar, virão sinais, maravilhas, prodígios. Quem está fazendo isso, amado? O Deus Todo-Poderoso.
que agora habita a minha vida. E aí, por onde eu passo, o caminho que fica precisa ser um caminho transformado. Então, não sou eu correndo fazendo alguma coisa para que as pessoas vejam. Não sou eu me esforçando para fazer alguma coisa para que as pessoas possam vir à igreja. Mas sou eu caminhando o caminho de Deus, cumprindo o propósito dEle, Ele agindo em mim, por mim, através de mim. De modo que as pessoas vendo isso, glorifiquem a Deus e sintam desejo de estar junto dEle. Então, o fazer é consequência do ser, a partir da fé. E tudo isso a serviço do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode e faz, daquele que fala e cumpre, daquele que determina e acontece. E Deus determinou a respeito de mim e de você tantas coisas, amado. Nós só precisamos saber disso e crer nisso. Porque o próximo passo é a ação. Então, não é a ação que determina o resultado, mas é o resultado que determina a ação, amém? Se você for para a escola de administração, não vai ser desse jeito. Você vai entender que as suas ações determinam o resultado. Mas no reino de Deus, o resultado, que é Ele em nós, determina as nossas ações. Amém? Então, quando eu levanto minha mão e digo, eu aceito, eu sou voluntário, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero caminhar dessa forma, eu quero ser útil na vida das pessoas que estão à minha volta, eu quero fazer diferença, eu quero ser diferente, eu quero deixar para trás aquilo que eu era, aquilo que eu fazia, aquele cansaço e enfado que não levava a lugar nenhum, para ser agora uma pessoa que descansa em Deus, e descansando em Deus, eu faço alguma coisa. Amém? E aí eu não estou fazendo apologia aqui para você deitar eternamente no berço esplêndido e deixar as coisas acontecerem. Eu estou dizendo para você descansar em Deus, enquanto você caminha, porque quem faz é Ele. Amém? Você só precisa deixar Deus agir. Eu costumo dizer que é o seguinte, se eu não fizer nada, eu já estou ajudando, porque eu não estou atrapalhando Deus fazer. Amém? Se eu simplesmente deixar Ele agir, eu já estou fazendo bastante, porque eu estou deixando Ele fazer. E aí Ele completa a obra. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Ele começou algo na sua vida, Ele começou algo na minha vida, Ele começou algo nessa igreja, e Ele completará no momento oportuno, porque essa igreja sabe quem ela é. Essa igreja crê na palavra de quem determinou. Por isso, ela age. Então, é uma ação contínua por entender quem é. Jesus fez isso, amado. Lá no momento da ceia, era costume das pessoas, as pessoas que chegavam, os viajantes, a visita que chegava em alguma casa, estava cansada, e aí eles se colocavam como visitantes, ali na sala, vamos dizer assim, e o serviçal, o servo, aquele que servia a casa, vinha ali com a bacia, uma vasilha com água, uma toalhinha, e aí lavava os pés daquelas pessoas, no sentido de limpar e trazer um descanso, um refrigério, enxugava, deixava a pessoa tranquila. Quem fazia isso? Eram os serviçais, eram os menores, no sentido da hierarquia, o escravo, o servo, o empregado. É como se você hoje chegasse na sua casa e a sua ajudante te colocasse lá no sofá, pegasse uma bacia com uma água morna e fosse lavar os seus pés para que você ficasse confortável. Mais ou menos assim.
E aí Jesus, no momento da ceia, reunido com seus amigos, ele se levanta, busca uma vasilha com água, uma toalha, um pano, se assenta no chão e começa a lavar os pés de todos os seus amigos. O que ele estava fazendo ali, amado? Ele estava mostrando como as coisas funcionam no reino de Deus. Que aquele que é o maior é o que serve. Jesus é que deveria ser tratado como rei ali. Ele deveria ter os seus pés lavados. Mas ele entendia que ele precisava ensiná-los. E aí ele se torna o servo. O avental, a toalhinha, a bacia, e ele lava os pés dos seus amigos, trazendo a eles descanso, refrigério, e com isso o ensinamento fundamental, que aquele que quer ser grande, ele precisa primeiro ser pequeno. Aquele que quer ser o primeiro, precisa começar lá de baixo. Ninguém nasce grande. A gente cresce. Amém? E aquele que entende o objetivo, o propósito de Deus na vida, cresce muito. Cresce demasiadamente. Não em estatura, mas em conhecimento, em sabedoria de Deus. Amém? É assim que nós devemos funcionar como igreja. É assim que nós precisamos trabalhar a serviço do reino de Deus. Não adianta fazermos nada. Não adianta nos entregarmos a projetos, a processos sem fim. Não adianta nada a Zona Sul se empenhar em projetos, em 12 projetos por ano, um por cada mês, grande envolvimento de pessoas, grandes evangelismos. Não adianta nós fazermos nada disso, se não fizermos isso com a intenção de engrandecer o reino de Deus, de edificar o reino de Deus, de tornar o reino de Deus conhecido. Não adianta nada. Talvez a igreja vai até ficar cheia, mas será apenas volume. Não vai ter unção, não terá unção, não terá presença, não terá o calor da luz de Deus no meio. Mas se nós nos empenharmos a fazer o mínimo que for necessário para cumprir o propósito que Deus deu para nós nesse lugar, entendendo quem somos nele e aonde vamos chegar com ele, essa igreja será luz para todas as pessoas. Esse lugar será casa de oração. Esse lugar será um farol que iluminará o caminho das pessoas para que elas encontrem Deus. Amém? E aí o que nós temos que fazer? Deixar Deus fazer em nós. Só isso. O que eu preciso de fazer? Deixar Deus agir. Qual que é o meu papel? Obedecer. Qual que é a minha função na igreja? Ser servo. Não existe diferença aqui de quem está aqui em cima, de vocês que estão embaixo. Somos todos pares a serviço de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Não existe quem manda e quem obedece. Existem pessoas que cumprem propósito. Amém? No nosso meio não existe o maior e o menor, o que manda. Aqui quem manda é Jesus, amado. Nesse lugar quem manda é Deus. E nós só obedecemos e cumprimos o propósito. E servir a Deus, estar a serviço do seu reino aqui na terra como igreja, é investir na vida das pessoas. Investir na vida do outro. Pode não ser rentável para nós, pode não trazer nada de especial, humanamente falando, para nós, mas certamente é a ação mais feliz e compensadora que nós poderíamos fazer na nossa vida. No reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus,
Ser grande não é ter muita gente a seu serviço, né, Alexandre? Ser grande não é ter uma equipe grande. Sabe o que é ser grande no reino de Deus? É servir a muitos. E não ter uma equipe enorme. Ser grande é trabalhar em função do outro. No reino de Deus, mais bem-aventurado é dar do que receber. É tudo na contramão, amado. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Enquanto que no mundo me ensinam que quanto mais eu dou, menos eu tenho. No reino de Deus, aquele que investe a sua vida na vida dos outros, a encontra. Mas aquele que, de uma forma narcisa, né, busca apenas os seus interesses, perde a sua vida. É assim que funciona no reino. Se nós precisamos e queremos trilhar um caminho da glória, Jesus é o nosso modelo, aquele que serve. Ele não colocou isso em nenhum papel, ele não escreveu isso para que ficasse escrito e as pessoas vissem, mas ele transformou o mundo com o seu próprio exemplo. Amém? Então não é o que eu faço, é o que eu sou. Amém? O que eu sou revela Deus, o que eu faço me revela. Amém, igreja? Na obra da cruz, Cristo mostrou para o mundo que nós precisamos servir para que possamos alcançar graça. Concluindo, amado, muitos de nós, muitas pessoas, estão prontas para servir, desde que isso não lhe custe nada. Desde que isso não imponha a si próprio nenhum ônus. Mas Jesus, que é o nosso exemplo, ele nos ensinou a dar um passo a mais em amor. Ele disse o seguinte: ame o teu próximo como a si mesmo, mas também ame o teu próximo como eu te amo. Amém? É um passo a mais. Eu amo as pessoas como eu me amo, mas eu preciso amar as pessoas também como Deus me amou, a ponto de entregar o seu próprio Filho por mim. Amém? Ele nos amou até o fim. Ele morreu por nós, a serviço do reino do seu Pai. E nós precisamos, se for necessário, chegar ao ponto de morrermos nas nossas vontades, para que as pessoas vivam e encontrem Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa estar a serviço do reino de Deus, entendendo quem você é, crendo na sua palavra. E aí, todas as ações na sua vida apontarão para o céu. Amém? Em nome de Jesus, eu quero convidá-los agora a participar na mesa, para que a gente esteja em volta dessa mesa, nesse espírito de servir, nesse espírito de ser em função do outro. Então, quando as pessoas, os nossos líderes, a nossa equipe, entregar para você os elementos da mesa, o pão e o vinho, que você, entendendo quem você é, que você possa servir o seu próximo. Amém? Que você não coma o que ele te entregou. Amém? Mas que você entregue aquilo que você recebeu. É uma troca. E aí você está mostrando para ele que você o está servindo com amor, com graça. Eu quero orar pelos elementos da ceia e nos colocarmos diante de Deus, examinando o nosso coração, olhando para dentro de nós, procurando se há algo mal em nós, pedindo perdão a Deus, nos entregando aos pés do Senhor, rendidos, para que possamos fazer parte desse banquete que Ele deixou para nós. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa mesa.
Mesa da comunhão, da alegria, da amizade, mesa do compartilhar, do repartir, mesa que se torna presença do Senhor em nós. Oh, Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu corpo representado aqui nesse momento pelo pão. O pão que traz vida, que mata a fome, que nos nutre, que nos fortalece. O pão, ó Deus, que nos enche e nos deixa prontos para cumprir o propósito do Senhor. Nos alimenta para que possamos alimentar o próximo. Te agradecemos também pelo cálice, o vinho, que representa o teu sangue vertido na cruz do Calvário. O sangue que limpa, que redime, que nos deixa brancos, limpos, puros diante do Senhor. Um sangue que custou um preço muito alto, um preço de vida. O sangue que nos traz vida, o sangue que nos transforma de dentro para fora, a ponto das pessoas verem em nós homens e mulheres diferentes e que fazem diferença na vida dos outros. Obrigado a Deus pelo sacrifício de Jesus, que se fez morte em nosso lugar, para que tivéssemos vida e vida abundante. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a sermos servos uns dos outros, porque servir é muito mais importante do que ser servido. Que isso possa ser gravado no nosso coração, de uma vez por todas, que entendamos que somos servos uns dos outros, nesse caminho que o Senhor propôs para nós, e que nos ajudando mutuamente, alcançaremos o ponto final, alcançaremos o destino, que é estar com o Senhor um dia, na tua glória, Pai, em nome de Jesus.